perguntando para o senhor, quando é que foi o momento em que o senhor decidiu realmente ser pré-candidato ao governo de São Paulo, aceitar o chamado do presidente Jair Bolsonaro e, de alguma forma, arriscar ali toda a fama de técnico competente que o senhor tem pela carreira de político, que muitas vezes pode acabar sendo contestada? Acho que foi quando a gente percebeu que tinha uma avenida aberta e um estado que é gigantesco, que é rico, que é próspero, de gente trabalhadora, tinha ali várias oportunidades não aproveitadas. A gente tem oportunidade para fazer a diferença. Eu acho que isso motiva qualquer técnico a encarar um desafio dessa magnitude. Eu acho que realiza profissionalmente e a gente tem aqui uma grande oportunidade de fazer a diferença. No ano de 2021, por exemplo, foram 108 obras concluídas. Nada mal para quando, levando-se em consideração que a gente tinha o menor orçamento da história. Agora, isso foi possível porque nós tínhamos uma equipe muito técnica e esse foi o presente que o presidente Bolsonaro nos deu, é o grande legado que eu entendo, o grande ensinamento que ele deixa, que vale a pena manter técnicos impostos que são técnicos, que exigem conhecimento técnico, né? Trouxemos muito investimento privado, que quando falta o dinheiro público, a gente tem que recorrer ao investimento privado. Não dá para ficar sentado no meio-fio chorando. Vamos criar uma alternativa, vamos trazer o investimento. Fizemos aí uma quantidade grande de leilões, foram 85 leilões, todos muito bem sucedidos. A gente contratou uma quantidade muito grande de investimento e que vai ser materializado ao longo dos próximos anos. Então, realmente, conseguimos cumprir aquilo que nós nos comprometemos no primeiro dia de trabalho em 2019. Eu queria saber se o senhor está ciente dos problemas fundiários do estado de São Paulo, né? Que foi implantado por um modelo de reforma agrária falido pelo antigo PMDB e PSDB, e onde nós temos todos os governos que passam prometem resolver e não resolvem. Isso é um problema muito sério para o produtor rural e também para a insegurança jurídica do Estado. O que o senhor pensa disso? Olha, a gente tem um excelente exemplo para trilhar. O governo do presidente Bolsonaro entregou até aqui 340 mil títulos de propriedade. São pessoas que ganharam a sua escritura e, portanto, o assentado deixou de ser assentado, virou um produtor. Até o final do ano serão 500 mil títulos de terra. E as pessoas se perguntam, isso é muito, isso é pouco, 500 mil? Na verdade é mais que o governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer somados. E aí não dá para compreender porque você tem problemas de fundiários, por exemplo, falta de regularização em Rio Preto, no Pontal do Paranapanema. E no seu ponto de vista, então, por que eles não resolveram nessas regiões aqui? Nós temos, inclusive, na região de São Sebastião também, litoral. Por que não fizeram? O presidente que olhou para as pessoas, ele não queria que essas pessoas fossem escravizadas, né, por movimentos como o movimento dos trabalhadores sem terra. O que o senhor acha dos governos do PT e qual é a sua avaliação pessoal do presidente Lula? O Lula, o ex-presidiário, ele trouxe tudo que de mais ruim a gente pode ter. Observe que ele perdeu oportunidades. Ele pegou um país no momento em que todo o vento soprava favorável. Ele deixou de fazer reformas que eram estruturantes. Ele tinha uma relação dívida-PIB da casa de 35% e não acionou as alavancas que iam permitir para o Brasil um crescimento estrutural. Além da questão ética, além de ter comandado, ter liderado o maior esquema de corrupção da história. Ele traiu o povo brasileiro, traiu pessoas que confiaram nele. Agora, ministro, como é que o senhor conseguiu acabar com a corrupção numa área, né, não tinha o mesmo nome, num ministério que é historicamente cobiçado aí pelos corruptos? Como é que o senhor acabou com isso? O que foi preciso fazer? Primeiro, o patrocínio do presidente da República. Então, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, é absolutamente intolerante com a corrupção. Criamos aí um programa chamado Radar Anticorrupção e por esse programa a gente estabeleceu mecanismos seguros de denúncia, a gente realizou a supervisão ministerial. Então, hoje, o cara, para ser dirigente do Ministério da Infraestrutura, ele passa por um processo seletivo. E a última etapa desse processo seletivo é a análise de currículo na perspectiva do risco. E quem faz essa análise é a Secretaria de Integridade, que eu carinhosamente chamo de Secretaria do Exorcismo. A gente exorcizou a corrupção. Ministro, na área do senhor de infraestrutura, partindo dela para chegar em outras aqui ao longo da nossa entrevista, o senhor já estudou alguns gargalos aqui do estado de São Paulo e algumas deficiências. E o Rodoanel em São Paulo realmente foi um ninho de corrupção ao longo dos anos e nunca foi finalizado. O senhor já estudou essas obras? É absurdo uma obra não ser finalizada. A obra inacabada, ela não gera taxa de retorno para o cidadão não absorve nada de bom,
ele tem aquela percepção de desperdício de dinheiro. E, infelizmente, esse mandato passou e nada foi feito. A gente fez justamente o contrário nesse período do Ministério da Infraestrutura. Observe que a gente conseguiu concluir obras que vinham se arrastando há muitos anos. Há quanto tempo se arrastava a saga da Ferrovia Norte-Sul? Ferrovia do Sarney. E a Ferrovia do Sarney. 1988. E ela foi concluída. Há quanto tempo se arrastava a falta de pavimentação da BR-163 no Pará? E a gente se acostumou a ver aquelas filas de caminhões atolados. Não tem mais fila na época de safra. Isso acabou. Foi um pedido do presidente Bolsonaro. Olha, antes de começar obras novas, pense na conclusão das obras que estão em andamento. O senhor foi acusado, eu vi uma entrevista, o senhor foi acusado de concluir obras, né? Essa é a melhor acusação que existe. Você está concluindo obras que começaram em outros governos. Que bom! Imagina se todo dirigente resolvesse começar a sua obra. Não, do governo passado eu não vou concluir, não. Então essa acusação pode fazer à vontade. A gente e para eles é melhor você parar a obra, começar a gastar tudo de novo, fazer outra. É a cultura do desperdício. Mais de 250 cidades em São Paulo que são atravessadas, cortadas por trilhos de trens, que estão abandonados. O trem de passageiros Americana, Campinas, São Paulo, o trem de passageiros Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, a ligação de Sorocaba com Sumaré. Então, tudo isso só vai ressuscitar essa sua... Temos que ressuscitar. Eu queria dar a oportunidade do ministro de colocar qual é a posição pessoal dele a respeito de 3 temas clássicos conservadores. Primeiro, direito do cidadão de ter uma arma de fogo. Segundo, a respeito do aborto. Terceiro, a respeito do combate às drogas. Primeiro, com relação às armas de fogo, eu defendo a liberdade. Cada cidadão tem que ter liberdade para escolher o caminho que quer tomar. Isso vale para tudo. A minha opinião é a da liberdade em todas as situações. Com relação ao aborto, aí é a minha convicção religiosa. Eu sou cristão e sou absolutamente contra o aborto. E para mim, droga tem que permanecer criminalizada. Eu sou contra a descriminalização da droga e acho que o tráfico tem que ser combatido. Ministro, o senhor tem um bom relacionamento com os caminhoneiros. A minha pergunta vem da classe dos caminhoneiros em relação aos pedágios. Bom, observe que a gente vai fazer tudo diferente que o governo do estado de São Paulo atual fez. Vamos supor que a gente mude a forma de cobrança de pedágio e venha com a cobrança eletrônica, que é o que a gente já está fazendo agora. A gente começou a fazer na Via Expressa de Guarulhos, na rodovia Presidente Dutra. Se a gente substituir a praça pelo free flow, eu aumento a base de pagantes. Se eu aumento a base de pagantes, eu posso diminuir a tarifa. Opa, então aqui eu tenho uma saída em vista. E uma coisa, para esses contratos que estão perto de vencer, não haverá mais renovação. Nós vamos fazer novas licitações, porque a nova licitação, ela permite que a gente tenha aí um novo modelo, segundo um novo parâmetro, uma nova percepção de risco Brasil, uma curva, a captura de uma curva de aprendizado que a gente já teve ao longo desses anos, e a gente vai conseguir contratos com mais investimento e com redução de tarifa. O que é que precisa ser leiloado em São Paulo? Vou dar um exemplo. A discussão que está aí, obviamente, vai ser tema de campanha. Privatizar ou não a Sabesp. Ora, quais são os desafios que eu tenho para o saneamento básico em São Paulo? Primeiro, o desafio de garantir a segurança hídrica. Agora, a gente vai ter que aprofundar esse modelo para ver se eu consigo conciliar todas essas dimensões. Se eu consigo baixar a tarifa para o usuário, que é importante baixar a tarifa, aumentar investimento e aumentar a eficiência. Se essa equação é possível, o caminho é a venda. Queria então perguntar para o senhor se de fato existe uma espécie de um pacto silencioso entre facções criminosas entre o governo e o PCC. Né? É isso aí, Augusto. Entre o governo e o PCC. O que existe, no final das contas, é uma ineficiência no combate ao crime organizado, no combate aí ao narcotráfico, e isso é claro porque o crime cresceu. O crime rompeu fronteiras, o crime virou transnacional. Então, o PCC, por exemplo, cresceu muito de dimensão. Então, mostra que o Estado foi incapaz de enfrentar essa situação. Nessa perspectiva, eu vejo que o afastamento do governo do Estado de São Paulo do governo federal foi muito ruim. De fato, eu acho que o governo abandonou a área da segurança pública. O PSDB não gosta de política. Transferiu para o governo federal? Não quiseram saber. Então, a gente não está sabendo aproveitar essa mão de obra extremamente qualificada, de qualidade que nós temos. Então, é preciso olhar a pessoa do policial. O que ele está precisando? Ele precisa de respeito. Ele precisa de mobilidade na carreira, de progressão, de promoção, de assistência jurídica. Você vê que qualquer operação policial é demonizada. Então, observe, o policial, muitas vezes, ele recorre à força para se defender.
Não deve ser fácil, e eu já passei por essa situação quando eu era militar e estava no Haiti. Você entrar numa comunidade e ser recebido a tiro, né? Você ter uma pessoa atirando em você. Eu passei por isso em diversas situações da minha vida, né? Aliás, que é uma diferença minha para os outros pré-candidatos aqui. O único que teve com um fuzil na mão em situação real de confronto fui eu. Por que que a gente está mandando as crianças para a escola? O que que os pais esperam da escola? Porque todo pai quer que o filho tenha perspectiva. Todo pai quer que o filho tenha esperança, quer que o filho ande mais rápido e vá mais longe do que ele mesmo foi. Ninguém vai para a escola para ser doutrinado, né? Ninguém vai para a escola para aprender ideologia. Eu me lembro quando eu ia para a escola... Como combate? Com currículo. Com currículo, com acompanhamento, com monitoramento, com checagem, né? Ninguém faz o que você manda, todo mundo faz o que você acompanha, o que você monitora. Então é necessário monitorar resultado. O senhor, como governador, vai combater ativamente a doutrinação nas escolas de São Paulo? Mas não tenha dúvida, eu quero que o aluno aprenda, que ele tenha ferramentas para enfrentar os desafios do mercado. Essa aparentemente vai ser a principal crítica nessa largada da campanha, de que o senhor é um forasteiro. Bom, se essa é a grande crítica que eles têm para fazer, é que eles estão mal para caramba. Né? Porque, primeiro, essa visão encerra um tremendo preconceito que é incompatível com o estado de São Paulo, que é um estado que abraçou vários imigrantes, é um estado que é o berço da imigração no Brasil, um estado que abraçou milhões de nordestinos que vieram para cá construir riqueza junto com os paulistas, abraçou portugueses, sírio-libaneses, italianos, japoneses. Olha o que a colônia japonesa faz em Bastos, por exemplo, que é o local do estado que a gente produz mais ovos, é a maior produção de ovos do Brasil. Então, assim, é uma crítica incompatível com o que o Estado quer, porque o paulista não está interessado de onde você veio, ele está querendo saber para onde nós vamos. Então ele quer uma pessoa que seja capaz de entender os problemas, construir soluções e tirar as soluções do papel. São Paulo quer um realizador, né? Acho que São Paulo está cansado do prefeito que fracassou, né? Do prefeito mal avaliado. Eu acho o seguinte, se eles não melhorarem o discurso, eles vão ser carregados com as nossas propostas. Então está na hora de arregaçar a manga, estudar e começar a fazer o dever de casa, porque isso aí é muito fraco, isso não vai pegar. O senhor está dizendo que é uma pessoa que seja o avesso do Geraldo Alckmin. O que esse cara fez é absolutamente inexplicável, é absolutamente incoerente. Aliás, eu acho que ele vai ser o maior porta-voz do presidente, porque as declarações dele sobre o ex-presidiário, sobre a corrupção do PT são impagáveis. Deveriam ser usadas no horário eleitoral do Bolsonaro. E São Paulo tem perdido muito com esse desalinhamento com o governo federal. Se a gente tem um bom relacionamento com o presidente da República, a gente vai conseguir avançar muito. O presidente da República, para mim, foi um grande orientador, foi uma pessoa que me estendeu a mão, que abriu os braços, me entregou um ministério num ato aí de muita coragem, porque eu era um desconhecido, me ajudou muito em todas as oportunidades e hoje é mais que um presidente para mim, é um grande amigo e eu tenho a maior admiração por ele.